E nesse espaço, Giovanni D'Agostini. E aí, o mestre Giovanni? Tudo tranquilo? Tá sério hoje o gol mesmo? Tá sério hoje. Tá Cumprimento, né? Cumprimentos. E aí, qual é a pergunta que tu tens aí para ele? Pro Giovanni? É. Pro Giovanni tem uma pergunta aí, que é a questão da CBS. Sobre um projeto de lei, é isso? Pois então, muito vem se discutindo, né, desde sempre, a reforma tributária, né, a necessidade de se fazer uma reforma tributária no Brasil. E realmente é uma necessidade urgente, né? A República clama uma reforma tributária porque nós estamos muito atrasados economicamente pela falta dela. Recentemente, o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, que eu reputo um dos melhores economistas do mundo, eu confio muito no trabalho dele no governo, ele encaminhou para o Parlamento Brasileiro o projeto de lei número 3887. Esse projeto de lei, ele pretende substituir o PIS e a COFINS por uma contribuição nova, chamada CBS, que é Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Bom, essas contribuições, elas servem para financiar a Seguridade Social, né? Então, lá a Seguridade Social ela é financiada pelas empresas, pelo governo, e a parte que no que tange ao governo a fonte de arrecadação, ela tem como base o faturamento das empresas, as receitas das empresas, a folha de salários e o lucro das empresas. Isso está previsto lá na Constituição Federal. Então, a primeira pergunta, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão sobre esse projeto de lei, é se ele vai atender a necessidade e a demanda da economia brasileira. Embora eu acredite na competência dos gestores na área da economia, que estão no governo, eu tenho severas críticas a esse projeto de lei. Eu acredito que ele deva ser profundamente modificado para atender a esses anseios. Então, primeiramente, me parece que antes de fazer essa reforma tributária, é necessário a gente pensar numa reforma administrativa. Eu quero dizer o Brasil, né, como um todo, precisa ter um mote de qual o tamanho do Estado. É a reforma do Estado. Qual o tamanho do Estado? Até onde o Estado pode crescer, em termos de tamanho, né? De carga tributária sobre o PIB. Então, vamos imaginar ali que a gente tenha um planejamento de que essa carga tributária, o tamanho do Estado, seja de 30% do PIB. Então, a partir disso, se faz uma profunda reforma constitucional para estabelecer os limites, os critérios e o modus operandi da administração do Estado. Então, tendo isso, aí nós faremos uma reforma tributária, primeiramente em nível constitucional, para atender à demanda administrativa do que o Estado precisa de financiamento para os seus gastos de acordo com o seu tamanho, né? Eu acho que esses projetos de lei que alteram tributos, simplesmente alteram um tributo pelo outro, através dessas leis ordinárias, a gente está trocando 6 por meia dúzia, porque a gente está colocando para dentro do sistema um novo tributo, mas de acordo com esse sistema intrincado que existe hoje no Brasil, que é o sistema tributário, que está posto na Constituição Federal, não é? Então, mais precisamente sobre essa CBS, essa nova contribuição que pretende substituir o PIS e a COFINS, eu acredito que vai aumentar a carga tributária, vai aumentar a complexidade. É um projeto de lei que ele é recessivo e ele acaba fazendo com que as pequenas e médias empresas sejam muito prejudicadas. Por que isso? Porque nesse projeto de lei está prevista a alíquota de 12%, né? Então, hoje, o sistema não cumulativo de PIS mais COFINS dá 9,25%, e o Poder Judiciário já determinou ali uma ampliação do leque dos créditos. Então, o governo previu nesse projeto de lei que a alíquota passa a ser 12%, não é? Incide ali sobre as receitas das empresas, e as empresas poderão adjudicar tão somente as compras de bens e serviços
mediante a nota fiscal do fornecedor e com o devido destaque da CBS na nota fiscal do fornecedor. Isso quer dizer que quem emprega diretamente mão de obra não tem crédito. Porque a adjudicação ela tem como condicionante o destaque da CBS nas notas do teu fornecedor. Não estimula a criação de empregos. Pelo contrário, Claro. estimula... Desestimula. Estimula a pejotização. Né? Que a mão de obra passa a ser empresas também. Né? Uma outra questão também que eu vejo muito prejudicial é que as empresas de pequeno e médio porte que porventura não consigam estar no Simples, ou optem por não estar no Simples, porque nem sempre o Simples é vantajoso. Claro. Né? Por exemplo, empresas que têm débitos com a Fazenda, com qualquer da Fazenda, está devendo lá um ISSQN, já não consegue entrar no Simples. Então, essas empresas, elas não têm uma estrutura apropriada para gerir todas essas notas fiscais de compras de bens e serviços para conseguir adjudicar. E tem muitas empresas que, inclusive, nem podem entrar no Simples por questão legal mesmo. Não? Tem algumas atividades que estão impedidas, não é? Exatamente. Então, isso vai prejudicar essas pequenas empresas, não é? Em resumo, essa reforma vai aumentar e ainda tornar mais complexa a questão do imposto federal. Isso mesmo. Essa mini reforma, esse projeto de lei complementar, ele vai acabar deixando ainda mais burocrático, porque ao exigir que a empresa tenha que ter as notas fiscais das compras de bens e serviços como uma forma de conseguir adjudicar, ele ainda, além disso, ele previu a escrituração digital desse sistema todo. Então, tem lá as obrigações fiscais acessórias, que tem que fazer os registros individuais de nota por nota para que seja possível a adjudicação dos créditos. Em resumo, em Porto Alegre, por exemplo, somando mais 5% do ISS, vai para 14,25%, agora passaria a 17% alguma coisa, com a nova... Sim, nós temos o ICMS, que é um CBS, o ICMS vai ser como se fosse um CBS. Sim. Então, nós temos o ICMS, que é 18 alíquota, o ISS, que é 5, em Porto Alegre. Vai ter o CBS, que é 12, tem o imposto de renda, tem a contribuição social. Então, acho que a nossa carga tributária vai acabar aumentando, não é? Sem falar na carga tributária, que também vai aumentar em função da reforma administrativa, a reforma tributária do Estado, né? Que é outro capítulo. Né? Um outro ponto muito danoso, nesse projeto de lei está previsto que as associações privadas sem fins lucrativos pagam a CBS também. Então, tu imagina uma associação de bairro aí, que se constitui, por exemplo, com a contribuição aí dos vizinhos, né, dos moradores de determinada localidade, para contratar ali uma segurança privada. Então, sobre essas contribuições vai incidir a CBS. Agora, a grande verdade também é a seguinte, esse projeto vai para o Congresso e certamente as instituições, né, a sociedade e tal, os empresários, as representações vão influir, provavelmente isso aí vai ser modificado também, porque não é um projeto pronto, é pronto pelo governo, mas vai ser aprimorado e certamente essas questões que poderão complicar poderão ser tiradas do projeto. Giovanni, um abraço, muito obrigado pela tua presença, que foi muito esclarecedor, como sempre, né? Sempre. Esclarecedor Sempre esse rapaz. claro aí, e limpo. Além de conhecer, ele sabe se comunicar. Forte abraço e fico à disposição. Muito bem. No nosso Conversando sobre Contabilidade.